Olá, sétimo ano! Eu sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, e vamos fazer então a resolução de atividades. O nosso assunto é o teatro, o jogo teatral e peça teatral. Mas, atenção! Atenção, sétimo ano! No nosso livro, tá? Nós temos um trecho de uma peça teatral. Essa peça teatral, ela é uma adaptação, tá? Ela tem origem de um antigo conto italiano. Seu nome é Pássaro Verde. Então, façam a leitura silenciosa desse trecho, respondam as questões e voltem para que possamos corrigi-las. Bom, vocês verificaram, né, nesse trecho, que nós temos ali a informação que é uma transcrição para o teatro, né? Então, o Pássaro Verde, como nós comentamos há pouco, se originou, né, de um conto italiano, onde nós tínhamos esses personagens, né? Os bobos da corte, o povo, a virgem, as donas de casa, que são os coletivos, e os personagens principais, no caso a princesa, o príncipe, o rei, né, que é o pai da princesa, e o rei pai do príncipe, a velha, menino, arauto e narrador. No trecho lido, nem todos apareceram, porque nós temos partes, né? Nós temos aqui a cena 1, e vocês devem ter achado até um pouco estranho, que apareceu aqui então um narrador, né? O narrador diz: era uma vez um reino que tinha uma princesa muito bonita. Ela vivia com seus pais que a amavam muito, como é costume, né, acontecer entre pais e filhos. Chegou então o dia em que ela fez 15 anos e aí começa, né, a conversa entre pai e filha, nos casos ali o rei e a princesa. Não temos o final, fica aí a dica se quiserem saber, né, fazer a pesquisa para descobrir. E devemos perceber aqui também que a autora do texto, ela precisou fazer o quê? Algumas adaptações para que esse texto narrativo, né, esse conto, acabasse se tornando, então, um texto para encenação, um texto teatral. E a primeira pergunta é a seguinte: o espelho é um objeto muito presente em nossas histórias clássicas, não é? Quantas histórias nós já não ouvimos, né, onde aparece o espelho, né? O espelho é um objeto, então, presente realmente em várias histórias. Na sua opinião, por que o pai, né, no caso o rei, presenteou a filha com o espelho? O que nós devemos imaginar ali, né? Que o espelho é um objeto simbólico e está relacionado a quê? A ideia de autoconhecimento e também de sinceridade, de verdade. Por quê? Porque através dele nós podemos nos vermos, né, refletidos. Então ele reflete e acaba então refletindo a realidade. E é preciso então relacionar o quê? O presente com os conceitos, né, de autoconhecimento, de sinceridade e então de verdade. O texto teatral ou dramático, né, como nós conhecemos, em geral não tem narrador, mas na peça Pássaro Verde o narrador existe e é também personagem. Com a ajuda de um colega, encontre uma solução para excluir o narrador dessa cena. Depois compartilhem com os colegas a solução encontrada. Como fazer isso em plena pandemia, né? Bom, se você não consegue, né, através dos recursos tecnológicos, né, esses grupos de WhatsApp, etc., contatar um amigo e fazerem juntos, o seu amigo pode ser simplesmente o lápis, o papel, a caneta. Então, o que nós devemos pensar? Nos textos teatrais, nós encontramos as rubricas, né? Que elas são utilizadas para quê? Para demonstrar ali os atos, o cenário, e elas substituem quem? O narrador.
Então, nós podemos sim incluir rubricas, né, descrevendo esse cenário, como poderia ser salão com 2 tronos, um do rei, outro da rainha. Sobre uma mesa está um bolo enorme com 15 andares e 15 velas, porque já fala, né, sobre a idade que ela vai fazer. A mesa está rodeada de flores cor-de-rosa. E também poderíamos mostrar, no caso ali, o que acontece. Na sala de um castelo, uma princesa muito bonita é abraçada pelo rei, seu pai, e pela rainha, sua mãe. Então, nós temos, né, várias formas de retirarmos o narrador, usando as rubricas ou, então, colocando isso nos atos dos meus personagens, certo? A 14 pede para que releia o trecho. No trecho nós temos a princesa dizendo, né? Então vou adorar, afinal, hoje posso dizer que virei mulher. E aí o rei responde, então, como nós podemos interpretar esse então dito pelo rei no trecho? Bom, o que nós devemos pensar é que neste trecho, né, na fala do rei, a expressão ela é usada para questionar aquilo que foi dito anteriormente pela princesa. Equivale ao e daí, né? Só que nós devemos lembrar também que o então ele pode funcionar como advérbio e significa nesse ou naquele tempo. Ele também vai poder expressar uma admiração ou um espanto. Imagine se eu falasse, então, você se casou? Esse então, né, mostra o espanto. E o então ainda pode ser empregado também como substantivo masculino em situações como nosso tempo de então, a vida era mais barata. Então vejam, né, quantas funções esse então acaba tendo. Mas no trecho, ele é simplesmente usado para questionar o que foi dito anteriormente pela princesa. A 15ª diz: o texto Pássaro Verde não mantém a uniformidade de tratamento, como podemos constatar neste trecho. Rei, então, aproveita, tu, fique e se admirando que eu volto mais tarde. Quando nós observamos o verbo, né, a conjugação deles, quando ela diz, então aproveita, aproveita tu, imperativo, né? Fique é você. E aí, esse se refere ao T, né? E aí, se admirando, que eu volto mais tarde. O que nós percebemos aqui? Que ela utilizou, né? O tu, o você e o T. Ela não, no caso ele, né? O rei. Mas não é tão adequado. Então, vamos reescrever a fala desse rei, mantendo a uniformidade de tratamento. Qual forma? O tu. Já que ela iniciou com o tu, né? Como que ficaria para termos o tu na oração toda? Então, aproveita, fica aí te admirando que eu volto mais tarde. O que acontece aqui? Quando ele, né, fala fica ao invés de fique, eu coloco o tu, né, na oração toda, que seria o correto, certo? E a letra B pede para que explique por que não há uniformidade de tratamento nesse trecho. Não há justamente porque ele utilizou o você, né? No lugar aqui, um pronome de tratamento que não corresponde à segunda pessoa, aqui no caso dos verbos, ok? Bom, espero que tenham entendido e até uma próxima. Tchau, tchau!